Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Amigos, boa noite. Estamos iniciando Dois Toques aqui pela nossa RDC TV. O Cadu, por motivos particulares, ele não está entre nós hoje aqui, mas amanhã com certeza já estará de volta. Um abraço ao Carlos Eduardo, então. No programa de hoje, a presença de Flávio Fiorin, nosso colega, jornalista, o Rafael Copete, também. Tudo bem, Garcia? Tudo em paz, graças a Deus. Amém. E o Giovanni Oliveira, que é da família Oliveira, dessa tradição. De Oliveira, né? Totalmente diferente. É, totalmente diferente. Não, tá bom. Não é da outra canção. Ele colocou esse... Oliveira do lado. Ele colocou esse D aí, que é pra, botou esse caco aí, que é pra... Vai demarcar o terreno Tá e seu vizinho. Isso aí. Essa família genérica. Numa quarta-feira, com a complementação dos jogos numa quinta-feira com a complementação dos jogos da quarta. E já temos aí algumas novidades nos placares. Né? E o Giovanni está acompanhando os jogos aí, Giovanni? Você está, por favor. Primeiro, acho que o mais importante para a gente aqui, já com o placar mexido, é o Internacional, que está perdendo para o Ceará, né? E perdendo e não está conseguindo levar grande risco para o Ceará. E o Grêmio começou agora. Né? O Grêmio começou agora às 21 com o CSA aqui na Arena. O São Paulo, resultado importante também para a dupla Grenal, está em casa perdendo para o Fluminense, 2-0 para o Fluminense, que está conseguindo aí também se afastar da zona de rebaixamento. Fernando Diniz conhece muito bem os atalhos para ganhar do São Paulo. Né? E no Clássico Carioca, 0-0, Flamengo e Botafogo, que não... O Fluminense conhece muito bem os atalhos para ganhar do Fernando Diniz, isso. É o contrário. E o Flamengo e o Fluminense? 0-0. Começou às 8, né? Agora deve estar começando Botafogo, já Flamengo, o segundo 0-0. tempo. Botafogo e Flamengo, isso. Botafogo. Agora, me parece que o resultado mais importante da noite está sendo essa derrota, inesperado até, essa derrota do São Paulo para o Fluminense, por 2-0, né? Porque acaba ajudando o Fluminense a subir um pouco mais na tabela, encosta no Cruzeiro, dá aquela segurada no leste, como se diz no surf, né? Do Cruzeiro, para que ele não possa se distanciar. No quê? Na verdade, no leste. Que é quando os dois surfistas entram na mesma onda. Sim. E eles não querem se bater, um dá uma puxada no leste do que larga na frente. O que é o leste? O leste O seria leste o freio? é a cordinha da prancha. Seria o freio, o breque? mais ou menos. Só para complementar, não deixa o Cruzeiro, o Fluminense está passando o Cruzeiro. Sim. 2 vitórias a mais. Exatamente. Exato. Então, o Cruzeiro termina a rodada No se confirmando Z4. É que esses queiram ou resultados não, no com Z4. Abel ou sem Abel, o Fluminense obteve resultados melhores do que o Cruzeiro Ao longo do desse campeonato. campeonato. Né? Sim. Por exemplo, o Cruzeiro aqui na Arena conseguiu virar o jogo sobre o Grêmio, e o Grêmio lá no Mineirão fez 4-1 no Cruzeiro. Então, só Já o nesses Fluminense ganhou nos resultados... dois, ganhou lá e ganhou aqui. E a importância do Grêmio ganhar do CSA já ultrapassa o São Paulo e termina entre os 4 hoje. Sim. A importância dessa derrota do São Paulo. E não se esperava. Eu até calculava que o Grêmio chegue entre os 4. Agora, não imaginei em nenhum momento que já pudesse ser agora, o Grêmio passaria à frente do São Paulo. Antes do confronto direto. O poder de recuperação... Bem, nós estamos falando como se o Grêmio fosse ganhar do CSA. Sim, Me claro, parece, claro. me parece absolutamente lógico isso aí. Né? Até porque, se não estou enganado, o Argel vai poupar jogadores para jogar contra o Grêmio, porque ele considera mais importante o jogo contra o Vasco no Castelão do que esse. A que ponto nós chegamos? O CSA poupando jogadores. Está com risco de cair e considerar. Mas dá para entender o raciocínio, né? Claro. A tendência é botar o time titular e perder. De repente, poupa no Castelão, faz uma fumaceira contra o Vasco, garante 3 pontos, são importantes. E dá aquela seguradinha no leste do Vasco. Né? Esse raciocínio aí não me serve. Eu não consigo admitir isso. Poupar jogadores? Eu acho assim, que dependendo da situação, agora poupar jogadores na zona do rebaixamento está ali, não tem o que fazer. Tirando o Flamengo. Se correr, o bicho pega. Tirando o Flamengo, que não tem poupado ninguém e está conseguindo os resultados. Se a gente pensa em elencos com a qualidade do Palmeiras, do próprio Grêmio,
O Internacional, quando estava nas 3 competições, poupavam. O CSA tem um elenco muito mais limitado, né? Então, eu sei que é estranho, não é comum a gente ver isso, mas eu acho que até dá para entender esse raciocínio do Argel, né? A perda de um jogador no CSA, com certeza, implica um prejuízo muito maior do que nos clubes da ponta de cima, né? Mas jogador, quando tem que se machucar, ele se machuca em treino. Ele as lesões mais estúpidas do futebol nós tivemos fora de jogos. Grande parte delas Grande em treinamento. parte, Né? Tu tivesse uma vivência acompanhando treinamentos da dupla Grenal aqui e fora, muito pode acontecer num jogo, um jogo comum, um amistoso, um jogo que vale vaga, um jogo já para cumprir tabela, acontece. Os caras... Diga, Giovanni. Nessa rodada, o que me impressiona de novo é o esforço do Internacional para não ir para a Libertadores, né? E o esforço do São Paulo para abrir vaga. Exatamente, e eu acho que não é absurdo a gente acreditar que vai ser G5, porque o Flamengo vai disputar a final. Gol do Grêmio. Em seguida a gente confirma quem marcou. Então já o Grêmio... Diego Tardelli. Nesse momento o Grêmio no G4, o Flamengo tem uma boa possibilidade de vencer o River Plate. Claro, é um jogo só, é Libertadores, pode acontecer tudo, mas é uma chance real de ser G5. E o Inter também ainda enfrenta o São Paulo. O São Paulo vai enfrentar o Grêmio aqui. Mas o Inter parece que faz um esforço para não conseguir, para chegar morto já nos últimos rodadas. Eu até não vejo com maus olhos essa situação. Essa situação, exatamente. Também, claro. Tá? Essa situação do Internacional não disputar a Libertadores do ano que vem. Não vê? Não vejo. Por quê? O Internacional está passando por um processo aí dificílimo nos seus bastidores da direção, né, com o caso do presidente Vitório Pífero, enfim, com o processo chegando a uma conclusão primária, né? Nesse caso aí todo de desvio de verba e tal. Estelionato que causou a queda da segunda divisão do Inter, foi uma das causas. Depois o Inter subiu, não ganhou a segunda divisão, fez um belo brasileiro com um treinador formado em casa. Há quem diga que esse momento que o Inter atravessou, esse momento único na história do Inter, que nunca tinha sido rebaixado, foi porque não pagaram o tal do Pai de Santo, esse aí. Né? Enfim, até essa nota aí que ficou estranho, meia né? voando aí, Pai né? de Santo. Verdade. Então, o que acontece? O Internacional agora cometeu, para mim, um equívoco muito grande, que foi demitir o Odair. Não podia ter aceitado de jeito nenhum a pressão da torcida. Tirou a responsabilidade deles como diretores e jogaram em cima da torcida, para a torcida aplaudir. Tentaram o treinador argentino que diz que é o que vai assumir em 2020, tá? Não conseguiram, trouxeram o Zé Ricardo. O Zé Ricardo não conhece a aldeia, tá? Não adianta, ele pode ser um treinador que treinou o Flamengo, Vasco, não sei quem mais, tá? Mas não conhece a aldeia. E por não conhecer a aldeia, ele está fazendo esse trabalho aí que é nota 1, tá? Porque teve uma vitória. Nota 1 por enquanto. Só pela vitória, nota 1. Só pela vitória, nota 1, tá? Então o Internacional está caindo na tabela. Se ele for disputar ano que vem, ele não vai ter injeção, a não ser com dinheiro da própria Libertadores, se ele entrasse, ou se ele entrar, né, para disputar, ele não vai ter condição financeira de montar um grande time. Ele vai trazer gente da base para isso. Assim também como o Grêmio, mas o Grêmio é outra questão. Tá? Vai trazer muita gente da base. Vocês acham que é legal tu queimar uma gurizada da base para disputar uma Libertadores só para dizer o fato estou na Libertadores? Ou é mais fácil tu pegar a gurizada e botar para jogar uma Sul-Americana, que é um torneio internacional também, que dá importância, onde o Inter já é bicampeão? Bicampeão. Pode buscar o Inter é campeão. É campeão, pode buscar o bi então. Mas aí, se o Grêmio estiver na Libertadores, o Inter na Sul-Americana, mas como aí, é que fica a cobrança? Mas contudo, a primeira coisa, eu acho que acho que cada um tem que saber o momento em que está e saber como disputar o seu tamanho para o momento. Mas, Copete, partindo de todo a análise que tu fez do período recente, o Inter regride. Porque o Inter regride a partir de um erro, só que tem que avançar. O Internacional vem de um momento único na história, como o Ferim falou. O Internacional, ano passado, contra as perspectivas,
fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, foi para a Libertadores, com este grupo que está aí, caiu nas oitavas nas quartas da Libertadores contra um Flamengo que hoje a gente vê o que é esse time, tanto que o Grêmio foi cair na rodada seguinte E o Internacional continua errando. Foi finalista da Copa do Brasil e agora se contentar com um oitavo, de repente nono, tá Sabe o que eu lugar penso? no Campeonato Brasileiro. Mas aí começou com o Internacional foi até onde podia ir. Exato, bateu no teto. O time do Internacional é um time fraco. É um Sem time dúvida. médio. É um time fraco ou não Concordo. tem jogo? Não, eu acho que até tem. Vou dizer, olha só o exame que eu proponho para vocês. Os 2 goleiros do Internacional, que são tidos como maravilhosos, eles nunca foram titulares em clube nenhum por verdade. muito tempo. Eles brilharam na Ponte Preta, no Sport Recife, mas no clube grande, no Corinthians, eles não deram certo. Bom, Do tamanho do Inter mas não o deu. Lomba ano passado foi o melhor campeonato. O melhor goleiro do Mas campeonato. isto é o eventual. Eventualmente isso ocorre. Ele foi o melhor, mas não olharam os gols que ele tomou aí. Ele tomou cada gol que foi uma vergonha. Como o Danilo Fernandes também era apontado. Uma das razões que o Internacional se deu mal, ele tomou cada gol contra um ou dois contra o América Mineiro, foram verdadeiras vergonhas. Entende? Aí você vai para o Patrick. É Patrick? Patrick. O lateral. Esse foi craque aonde? No Sport Recife, na Ponte Preta, no Bahia. Mas num clube do tamanho do Internacional, ele nada jogou bem mais do que 5 jogos, com prazo de validade em todos eles. E quando eu pedia pelo prazo de validade do Patrick, eu não faço questão de entender ou não entender, eu faço questão de observar e perguntar. Qual é o prazo? Hoje todos criticam o Patrick. E é dos jogadores em matéria de aplicação no time do Internacional. Um dos que mais se dedica dentro de campo. Para que se tenha noção do tamanho do time do Internacional. Eu concordo. Eu acho que o Internacional é um grupo as médio. As principais vitórias do Internacional foram fora de Porto Alegre, sem o D'Alessandro no time. Mas Deus do livre, se você segue o D'Alessandro, não pode, tem que ficar fora. É uma briga. O Internacional goleou o Cruzeiro sem o D'Alessandro. O Internacional com esse menino, o Ricardo, ganhou do Bahia sem o D'Alessandro. O Internacional tinha um treinador que não era uma sumidade, mas era um bom treinador, um cara do ramo. Mas, Darcy, o Internacional jogou um turno inteiro sem o D'Alessandro no passado e foi bem. Torcida. E não se questionou isso. Mas claro, sem o Mas D'Alessandro. teve resultado? Sim. À medida que ele voltou, o Internacional passou a ter dificuldade no retorno. E jogadores que antes eram tidos como destaques acabaram se escondendo, mas, sumindo, né? Eu acho sem que protagonismo. A questão da falta de qualidade do Grupo Internacional até é um consenso. Para mim, claramente, o Internacional é um grupo de jogadores médios com 2 diferenciados que já estão em idade avançada, que são o Guerreiro e o D'Alessandro. E tem que mais. já estão, Além da idade avançada... Mesmo com essa condição, o Internacional vinha jogando um futebol melhor do que vem jogando. Mas era o limite. Por isso que eu digo, mas era o Inter regrediu. Mas o Inter estava no limite e hoje está muito com a abaixo. qualidade de jogadores que o Internacional tem, com a qualidade dos jogadores, ele ia chegar num momento que não ia existir. Não ia ter continuidade. Sem dúvida, não concordo. Isso aí tu olha pelo número de gols que perde. Criou. Quando erra muito gol, é falta de qualidade. Não é outra coisa que não seja falta de qualidade. Exatamente. Entendeu? Perdeu o gol. Por quê? Não teve qualidade. E tem mais um detalhe. Além de tu já ter os 2 grandes jogadores, os 2 grandes nomes do Internacional, que são D'Alessandro e Guerreiro, digamos, entre aspas, cavalos cansados de batalha, nós temos uma zaga também que eu considero boa tecnicamente, mas pesada e já também no mesmo rumo dos dois, do D'Alessandro e do Guerreiro, que é o Moledo e que é o Vitor Cuesta, que tecnicamente se defendem bem, né? Não há o que criticar o futebol dos dois, mas fisicamente eles não dão a mesma resposta. Eles são jogadores normais. Tu diz isso, o torcedor do Inter enlouquece, porque ele entende que o Moledo é top. É top e que o Cuesta é top. Não é. São jogadores normais. Medianos. São jogadores normais. Que em alguns clubes do Brasil eles serão reservas.
É verdade. Mas você Assim como os 2 goleiros. Sim, não, os 2 goleiros Sim. e mais clubes do Brasil, né? Então, você bota, são jogadores que têm a sua contribuição, oferecem a sua contribuição, mas num time, num clube como o Internacional, que tem que formar times bons, eles são complementos. Eles não são o centro de time. O Cuesta, o Moledo não pode. O Então, D'Alessandro na atual fase, o Guerreiro na atual fase, eles têm que ser Exato. complementos de Essa- time. E até essa para eu limitação, poder, concordo. Eu acho que pra eu um poder exemplo- concluir só o meu raciocínio, dito tudo isso que vocês disseram e vem ao encontro desse meu raciocínio, eu acho que não é ruim o Internacional ficar fora da Libertadores do ano que vem. Não acho ruim. Eu acho que o Internacional Não, tem é que... muito ruim. É não, muito ruim. financeiramente sim. É muito, não, Tá? o Internacional. Mas eu acho que o Internacional tem que se preparar, Darcy. Tu não mas o pode botar a Internacional- gurizada numa Libertadores. O Internacional, aí que está o problema. O Internacional vem, É de planejamento. vem de uma segunda divisão, vem com uma série de problemas, entendeu? Financeiro, de técnico, por isso que tu mesmo. não pode arrumar de uma hora para outra. Claro que não. Uma hora tu não E se tu acessar não a consegue Libertadores, organizar. tu vai arrumar, não consegue- tu vai querer achar Olha, soluções de uma hora para outra. Eu Não deixo vão tu resolver. falar, tu deixa eu falar também. Não, sim, claro. Certo? Eventualmente tu pode deixar eu Não. falar. Então eu quero dizer assim, o Internacional tá sem dinheiro, não pode fazer contratações como faz, velho. Entendeu? Como precisa fazer. E aí enfrenta esses problemas. Só que assim, sem dinheiro, quanto tá ganhando o Trellis? Que nem joga, não vou nem entrar no mérito da contribuição que Mas poderia esse, ou não esse dar. vai sair do final do ano. Não, agora. tudo bem, mas Não, ficou um ano perfeito. ganhando quanto aqui? Sim, mas e jogou esse- quantos jogos? Ele ganhou quanto por jogo, se a gente for multiplicar? Mas Ele ganhou uns 80 300 mil por jogo. Natanael, esse não veio a peso de ouro também? Natanael, acho que Mas é a era o que tranquilidade. tinha, Temos lá né? atrás. Sabe quem é que não erra? Tem Sabe lá quem é que atrás não também. erra? Sabe quem é que não erra? O futebol, eu tenho algumas coisas no futebol que eu questiono. Por exemplo, esse tal de centro de inteligência que pesquisa jogador, não sei o quê, eu vim descobrir que o cara que coordena o centro de inteligência do Flamengo é o Fabinho, aquele volante que jogou no Internacional, Sim. que veio do Santos, que fez uma campanha lá no Santos que não errou. Era o cara que mais acertava passe no mundo. Aí o Internacional foi lá e trouxe, ele acabou o Inter, foi campeão em 2006, mas o Fabinho foi reserva. Campeão do mundo, inclusive, mas o Fabinho Na foi reserva. Libertadores ele foi titular e foi expulso no primeiro jogo contra o Flamengo, né? Mas Ele sabe por que jogou ele não o segundo. errava passe? Ele dava passe pro lado, assim. É que nem o Arthur. O Arthur, os caras já estão cobrando dele lá na... Quando eu revelava aqui que o Arthur terminava um jogo do Grêmio, a primeira coisa que ele fazia era querer saber quantos passes eu errei, quantos eu acertei. Os caras... Eu ouvi uma estatística outro dia do cara, olha, fulano de tal, olha, ele tem 3 gols no ano, mas deu 118 assistências, não interessa assistência, velho. Futebol é de quem faz gol, não é de assistência, é de passe. Que nem o André, né? Então a pergunta O André não joga, o Tardelli joga, o Grêmio faz gol. A pergunta o detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esse tal central de inteligência que tem o Flamengo, por exemplo, quem foi que indicou para o Flamengo o Gabigol, vai me ajudando aí, Arrascaeta. o Arrascaeta, Bruno Henrique, o Everton, Bruno Henrique, Gerson. Então, Tu foi acha o que não, isso também não é individual, assim, é um conjunto de pessoas. Isso é de quem é do ramo, de quem o Pelaipe tem participação. A pergunta é a seguinte: por acaso o Pelaipe ou o vice consultou o centro de informação isso aí para saber se podia ou não podia contratar esse jogo? Que característica? Claro que não. Não, eles não gostaram, mas eles recebem o caderno em cima da mesa deles lá. Mas não olham, não Ah, bom. olham. Não Mas olham. aí depende do jogador, né? Quando tu traz um jogador como a Arrascaeta, como o Gabigol, tu conhece o jogador. O próprio, Mas é o que eu o próprio estou dizendo, André... é por isso que futebol não é desse detalhe de buscar dados, estatísticas, não é disso. Futebol é de quem conhece futebol. Quem olha o jogador sabe se o cara está jogando de cabeça erguida, sabe se o camarada tem condição de dar um passe ou não. Já olha e já percebe, esse vai servir no meu time, esse não dá. Tu pode te quebrar um cara, aí sim, tu vai precisar dessa informação. Quantas vezes se lesiona, se cuida, não sei o quê. Isso, esse dado tu tem que ter. Agora, que o camarada joga bem ou joga mal, ou faz gol, isso aí tu sabe de cor. Porque o dado estatístico ele não influi em nada, não ajuda em nada, não esclarece nada. Tanto é que fica lá, olha, teve 95% de posse de bola e daí Ganhou o jogo ou não? Perdeu de 2-0. Diz, né, que a estatística é a arte de torturar os números até eles dizerem o que tu quer. Isso é verdade. Então, esse é o Por aí. recurso de quem
Me desculpa, os amigos que são adeptos unicamente disso. Segundo gol, Matheus Gonçalves, 2-0 Ceará agora. Isso, 2-0 Ceará. Isso é coisa de quem não entende. E acabando o jogo, né? Reforçando a minha linha de raciocínio. Internacional, ok. Libertadores importante. Cai um bom volume de dinheiro no caixa do clube. Mas assim, eu também entendo que futebol, para tu ter sucesso, tem que ter planejamento. Tá? Se não tiver planejamento, se tu pegar o novo time do Internacional que vai vir para 2020, que a maioria vai ser gurizada, até porque o Internacional não tem recursos. Tem que ver o que o Cudê vai Não, querer e outra, já está dando uma notícia aí que eu não sei se vai ser cumprida depois. Que o Cudê está indicando vários jogadores do River Plate. E aí cria uma ilusão na torcida, esses caras não vêm. E aí o que acontece? Fica o treinador, não deu para vir, não sei o quê. Então, gente, Internacional, você é conhecido como celeiros de ases. Por favor, pegue os jogadores da sua base, faça o Cudê trabalhar eles. Quantos jogadores tem na base do Inter para subir? Olha, deve ter uns 7 não, deve ou 8. Não, quero saber quantos tem. Não adianta, uns 8. Eu vou dizer assim, não sei quem são, mas são uns 8. Mas esse tem time que saber, de aspirantes aí. Mas tomou 5 do São José. Mas ganhou o Gauchão. Tu não pode ficar... Tomou 5 do São José, mas é o atual campeão brasileiro de aspirantes. 3 vezes finalista, só que a grande dúvida que eu tenho é assim, essa análise de quem pode subir e tal, ela é subjetiva, né? Sim. Mas eu penso o seguinte, pegar do centroavante que de vez em quando tá no sub-23, de vez em quando tá com o elenco principal, o Pedro Lucas. Não sei quanto ganha o Pedro Lucas, mas chuto aqui que tranquilamente não chega a ser 1/4 do que ganha o Trellis. Aí eu pergunto, é muito diferente, ele é muito inferior ao jogador que tu trouxe pagando um caminhão de dinheiro? Não, claro que não. Quando o Darcy comenta, né? O Flamengo para trazer o Gabigol, a Rascaeta, esse pessoal não fez, não precisou fazer análise da estatística. Que tipo de análise internacional faz para trazer o Natanael, para trazer o Trellis? Eu não sei se é estatística, eu não sei, eu consigo ver. A facilidade da negociação. Tá, mas aí tu vai pagar Marinho, facilidade da negociação. Eu pergunto o seguinte, os laterais que o Inter tem da base são tão piores que o Natanael que não farda? O pior é que são, porque não jogam é porque são. Porque nós temos uma coisa que é assim, isso aí nós precisamos ter bem presente que é assim, nós não assistimos treinamento nenhum, não nos deixam entrar. Nós não sabemos o que acontece lá dentro. Nós não temos informação. Lesão, os departamentos médicos resolveram que não informam porque é para preservar o jogador. Não é, porque eles não sabem o que os caras têm quando vão. Aí dizem que é para preservar, certo? Tanto é verdade que o Renato chega lá e diz o que os caras têm e em quanto tempo vão voltar. Se fosse para preservar, nem o Renato falaria. Aí, vídeo o caso do Gabriel. Vamos sem particularizar, mas falando genericamente para poder entender. Aí o Internacional tinha aí uma equipe da base, precisa de lateral. O Grêmio precisa de lateral. Aí, não, porque a base do Grêmio, porque não sei. Não é nada disso, velho. Se tivesse planejamento, tivesse organização, os caras tinham feito laterais. Que precisam de laterais. Mas eles fazem só volante, sabe por quê? Porque é só o que tem. Só o que tem. Tu vai em festa, tu vai em aniversário de criança, e tu já viu alguma criança ganhar presente com a camisa número 2, número 6, número 5? Não. Não tem. Não tem. O cara quer só a 10, a 8, o cara só quer número top. O tempo que o cara queria a camisa número 6, já passou, é a nossa época, era do Júnior, que era não sei quem. Eu preferia a camiseta de goleiro. Então, camiseta de goleiro, entendeu? Então, tinha isso aí, hoje não. Então, estas coisas nós precisamos, agora, não, porque o Roger Machado e o Thiago Nunes disseram não para o Internacional. Você não, cara. Aí correndo para o Cudê, aí esse disse que sim, mas só vinha. Não é, velho, tem que olhar bem para a história. Esses 2 meninos aí, eles estão preparados, estão bem encaminhados. Até o Roger deu uma recuadinha, algumas coisas e tal. Mas você acha, o Roger, tu acha que ele ia treinar o Internacional na atual situação? É claro que não. Perde 2 jogos, os caras, gremistão, sai daí! Acabou. Acabou 2-0. O Cudê só está vindo. Aí, acabou 2-0 pro Ceará. O Cudê só está vindo por causa dos 700 mil reais para ganhar. Paulo, não é por isso. Não é por isso. Nós estamos fazendo uma outra análise da situação. O Paulo Nunes, Thiago Nunes. Thiago Nunes, esse aí
no top da linha, se vem para Porto Alegre, perde 2 jogos, volta para Veranópolis, não é nem mandar ele, manda o cara para Veranópolis. Então tu acha que o cara vai regredir na vida dele? Ele vai abrir mercado, é que nem o Cudê. O Cudê não veio pelos 700 mil, 500 mil, até porque nós não sabemos quanto que é. Nós chutamos muito que é isso. Esse vem porque ele está abrindo um mercado para ele, que está sendo aberto para outros treinadores de fora chegar aqui. Ele sentiu que o Jesus deu certo. E os nossos treinadores estão acusando o golpe, porque os nossos treinadores estavam na hora de receber uma freada. Porque era assim, eles marcam hora de concentração, a hora de quem joga com o time reserva e titular, quem pode assistir o treinamento orienta para não dar entrevista. Orienta para não dar entrevista, tudo isso. Então chegou no momento que os caras aí... Porque o Cartola começou a perder espaço também. E ninguém gosta mais de dar entrevista do que Cartola. É por isso que só vai um jogador por semana da entrevista, que é para ter mais espaço para o Cartola, vai lá. Vê se em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Cartola dá entrevista. Não aparece. Difícil. Os caras são valorizados só aqui, velho. Cartola em Rio e São Paulo só dá entrevista quando a arbitragem é contra. Aí eles vão e abrem o bocão. Em São Paulo que dá tirando o Sanches, que gosta de falar, né? Tirando o André Sanches, que esse gosta também de aparecer, gosta de falar. Tudo bem, mas esse vai com tempo bom com chuva. Os nossos aqui só vão em tempo bom. Deu uma apertadinha, eles também somem. O que menos dá entrevista é o Medeiros, né? Ontem até se debatia aqui na Rádio Grenal, lá a maior facilidade de entrevistar o Romildo. Né? Mas o Romildo é político. O Romildo é político, então ele tem interesse político, por isso que ele fala bastante. E o Medeiros não gosta muito, né, da entrevista. O presidente tem que descer do gabinete só para dar duro nos caras. E uma vez por mês, não precisa 2 por ano. Nós vamos a um intervalo e já retornamos aí com o nosso papo aqui. Eu me empolguei um pouco, falei demais aí, deixei o Copete falar mais um pouquinho, né, Copete? Nós já voltamos aí com o nosso 2 Toques. Voltamos com o nosso 2 Toques aqui na RDC TV. Quem está nos acompanhando em Florianópolis é o professor Júlio Espinosa. Aproveitar e mandar um abraço para o Júlio Espinosa. Primeiro treinador... Pai do Pedro, né? Sim, do Pedro campeão brasileiro pelo Grêmio. Primeiro campeão brasileiro. É verdade, ele era preparador físico e o técnico era o Enio Andrade. Não é da família, mas também acompanha o programa, o Valdir Espinosa, lá no Rio de Janeiro. Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa. Este foi o primeiro campeão de Libertadores com o Grêmio. Valdir Atahualpa Quero Ramírez. aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Sérgio Link aí, que está nos assistindo aqui na audiência com a gente. E o pessoal se esforça para não querer ir para Libertadores, né? O Inter perdeu 2-0, o São Paulo perdeu 2-0. Ninguém quer a vaga. O São Paulo ano passado já fez um esforço para perder a vaga direta, né? Também. E aí perdendo a vaga direta conseguiu depois perder pro Tajeres nas preliminares da Libertadores, nem foi para a fase de grupos. Esse ano vai tá se esforçando para repetir. Esse pessoal, quem está afim é o Flamengo, que tem a decisão lá em Lima, o Palmeiras, o Santos, o Grêmio, o Corinthians, pelo visto, também não quer a vaga. Então, tem que se esforçar. Flávio Fiorin, Rafael Copete e Giovanni de Oliveira. Oliveira. Eu titubeei aqui no D. Mas a situação agora, ela começa a se definir para os 4 primeiros, né? Sim. Até porque o São Paulo joga com a dupla Grenal. Joga. E com o Grêmio joga aqui. Joga aqui com o Inter lá, né? É na sequência? São rodadas na sequência? Eu não Não, tinha. pesquisada O último pra pega o nós, hein? Fluminense, domingo, né? O Fluminense está dando um Mas up agora. o São Paulo ainda tem disputa, São Paulo e Grêmio, eu considero. Agora, Flamengo, Palmeiras e Santos já acabou, né? Sim, Sim, não. Os 3 Eu estava primeiros. olhando, até estava imaginando que de Porque repente o campeonato por pontos corridos, este é um campeonato de planejamento. Isso você tem que planejar, você tem que organizar, porque é um campeonato de regularidade. Sim. Quem se mantém regularmente na frente, na maior parte, ele vai terminar na frente. Quem se mantém um bom tempo atrás, ele vai terminar atrás. É regularidade. Salvo algumas exceções daquelas arrancadas maravilhosas. Quem começa mal, a tendência é que vai terminar mal. Mas é um campeonato onde o que vale é o planejamento. É por isso que quem não é do ramo, quem não gosta do futebol de planejamento, prefere a Copa. E só responder aqui, Copete,
O Grêmio pega o São Paulo na 36ª rodada, 3 rodadas pro fim, e o Internacional na 37ª, 2 rodadas do fim Na do campeonato. sequência, então. Exatamente, na Na sequência. sequência. E na sequência ali no final, né? Sim, na reta final ali, decidido quem vai e quem não vai. Então, como o Darcy acabou de dizer assim, ó, minha linha de raciocínio é a seguinte: o Campeonato Brasileiro, por ele ser de pontos corridos, ele é a trave central das competições no Brasil. Corre por fora, num lado, digamos, esquerdo, a Copa do Brasil e, digamos, uma Sul-Americana, e no lado direito, a Libertadores, com planejamento visando o Mundial do final do E ano. o Leste entra onde? Hã? A Copa Sul-Americana é um Leste e a Libertadores é outro. Exatamente, entendeu? E aí tem os estaduais Sim. que se equilibram ali. Começa Tá. final de janeiro. Indo pelo pensamento do Darcy do planejamento, eu repito, o Internacional é mais importante para sua reconstrução, ser uma reconstrução sólida, o Internacional pensar não em Libertadores ano que vem, e sim numa competição como a Sul-Americana, para que você possa Eu jamais entregaria a misturar direção de jovens futebol do e meu os time pra ti. experientes. Eu penso Eu dessa jamais maneira. entregaria a direção de futebol do meu time para ti. Ah, bom. Enfim. Vou entrar para não ganhar, não existe, cara. Mas não é existe. que não ganhar, mas não mas tá é claro ganhando. que é. Mas não, E tem mas uma tu- outra, tá e tem ganhando. uma outra situação que é o mas tu seguinte. tem que fazer um time para ganhar, Mas garoto. não vai não ter ganhar. dinheiro em caixa, E tem Darcy. umas da Não Libertadores vai ter e dinheiro, injeta dinheiro. mas Vai ser, não. jogar a Sul-Americana situação vai ter financeira vai menos ser pior. dinheiro. Exatamente, a situação Mas aí financeira tu vai ficar sempre com mais o folha difícil. no vermelho, tua dívida nunca vai Mas, ser não, paga, mas esse tu nunca ano, vai ser esse sair do ano na vermelho. questão financeira, o Inter tá melhor do que ano passado. Ok, mas continua O Inter devendo consegue. 20 milhões, meu. Não, Sim, mas melhorou. Mas Sim, melhorou. o Inter tá ok. conseguindo avançar. E entrou, e Melhorou. melhorou Eu com vou- dinheiro vindo da Libertadores e vou te dinheiro dar vindo da um- final do vou te Copa do dar- Brasil. vou Se te jogar dar um- Sul-Americana, quem é que vai manter o sócio em dia? O pessoal vai ir assistir a Copa Sul-Americana. Eu acho que E também vai. tem uma outra questão, Vai. Copete. O torcedor tu fala vai. do Campeonato É que Brasileiro os como clubes não tradição. se mantêm mais hoje por renda de sócio. Eles se mantêm por outros tipos de renda. Mas o interesse vai ser o mesmo? Eu acho que sim. Se Eu acho? Eu não eu vejo- acho que sim. Eu não vejo- creio que sim. Nós temos aqui o Grêmio e o Internacional, quando disputam competições inferiores, o torcedor vai, apoia, participa. Eu não vejo dificuldade nisso. E aí. só tem uma questão, Copete. Tu colocas É um o brasileiro, ano só, né? tu colocas o brasileiro como não, é a primeira coisa. Eu acho que não pode se pensar assim de um ano. Porque o time que é campeão é um time que está sempre chegando. Ok. O Internacional, quando pensa em estar esporadicamente, está cada vez mais longe de Mas ser campeão. para tu ficar Agora, sempre chegando, tu tem que combinar um conjunto de fatores que, às vezes, 2 ou 3 fatores mudam toda a história do teu planejamento. Tá? Vamos citar um aqui, tá? Que está todo mundo reclamando. O VAR. Quantas vezes o VAR prejudicou no planejamento corrido a dupla Grenal esse ano? Nenhuma vez. Nenhuma. Vez. E eu vou te dizer por quê. É. O VAR, esse equipamento, ele não erra. Quem erra é as pessoas que vão Sim, lá, sim. certo? Erra tanto quanto o Paulo Vitor, o goleiro do Grêmio, Paulo Vitor. que tomou um frango lá no outro jogo, que a bola entrou por baixo da barreira, tanto quanto o Guerreiro, que errou um pênalti aqui, o D'Alessandro, que errou outro ali, o André, que errou... Erram Nós todos. que erramos nós todos que, aqui Nós que Não, erramos. mas é por Todo isso- mundo erra da mesma forma. Nós precisamos acabar com esse negócio de terceirizar a Mas é por responsabilidade. isso que o time tem que Eu vou te chegar. dizer assim, ó, por favor. É por isso que Giovani. o time tem que chegar. Porque o que acontece? Ser campeão, e o Inter poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, mas ser campeão numa partida, num campeonato, é muito ligado a vários fatores. É um erro individual, Claro. seja de jogador, seja... É Agora, o isso time aí. que tá chegando, ele vai ter mais chances Qual é de, em alguns o- momentos, esse acaso... O Qual é o Internacional time? não foi campeão da Copa do Brasil porque o Atlético, como time, é melhor, não como instituição. Não, sim, como time é melhor. Concordo. E o Inter achou que estava com tudo resolvido e não estava. O Inter, aliás, planejou perder lá, né? Planejou. Eu achei incrível O isso. Grêmio planejou perder para o Atlético. O Grêmio se organizou para perder. O Grêmio eliminou o Palmeiras da Libertadores, foi para São Paulo, deu folga para os caras até segunda-feira, viajou na terça, um dia antes do jogo, para disputar lá. Foi embora, perdeu por isso. Perdeu para o Flamengo porque era infinitamente inferior. Não, perdeu para o Flamengo porque ele saiu daqui com 20 e tantos jogadores, quando tinha que poupar, o Grêmio poupava. Levou para Fortaleza, terminou o jogo.
Já faz mais de ano que eu falo isso aqui. Terminou o jogo, tu não tem que viajar, dorme na cidade, descansa. Vai depois. Vai viajar no dia depois. seguinte. Eu não estou falando depois que aconteceu. Sim. O Grêmio saiu correndo lá de Fortaleza para ir embora. Pô, aí o avião atrasou, mas o futevôlei do domingo de manhã não atrasou. Tava garantido. Entendeu? Aí foi jogar depois, voltou para jogar no Rio lá, depois disso. Sim. Foi 3 dias antes de novo. Então, isso tá marcado que não dá certo, velho. Aí tu tem que ter um dirigente para dizer não. E não Tem que ter uma organização para isso aí. Isto é planejamento. O Internacional não chega porque o time do Internacional é fraco. As pessoas têm que entender que é fraco. Mas é isso que eu estou dizendo, que- mas é não, fraco. Eu não é. concordo Não. contigo que é fraco. E tu pode fazer um time sem ter dinheiro. Tu tem que ser arrojado. Mas tu tem que ser criativo. Concordo. Arrojado e criativo. O Grêmio, por exemplo, devia 300 milhões, que foi a dívida que o Fábio Koff deixou, Assim. e conseguiu fazer um time. Na base da criatividade, não. Não, a base Sorte. Guri. Não, mas sorte, velho, sorte. Porque o Arthur, eles quiseram emprestar o Arthur para o Ceará. Não Tá. conseguiram. Não conseguiram. Não conseguiram. O Everton foi embora, voltou. Aí pagou mais do que voltou. Ah. Esse menino, Matheus Henrique. Matheus Henrique, foi embora, pagou mais e trouxe de volta. Pô, mas o que é isso, velho? Sim, Isso. mas Aí tu diz, não, o Grêmio Tu tá falando do Grêmio do ano passado e esse ano. Não, estou falando do Grêmio como geral. Eu tô do dando- 16 pra cá. Eu estou dando 5, não, desde 13 para cá. Tá. Eu estou dando 5 ou 6 exemplos que é para ter noção exata da coisa. Sim, sim. Por exemplo, agora o Grêmio não deve nada, faz uma administração, até acho que faz uma administração boa, financeiramente, está bem e tal. Só que já buscou dinheiro adiantado de receita da televisão. Quando os outros dirigentes faziam isso, a casa caía. Hoje faz e não cai. Uma coisa que me preocupa. Seria a pedalada fiscal, no caso. Entendeu? Tá. Sabe? Então, essas coisas têm que ser claras. Para mim, são claras. Entendeu? É que não conseguiu vender, digamos, as promessas que deram certo depois do Arthur, né? E o dinheiro do Arthur acabou, segundo eu soube. Né? E aí que teve que pedir a receita adiantada. Sim, deve ter sido isso. Mas nós vamos a mais um intervalo, Fiorim, Copete e Giovani, e reafirmando aí o Internacional. Perdeu 2-0. São e Paulo 0, Fluminense 2. E o Grêmio, 42 minutos do primeiro tempo, está ganhando 1-0. aí gol o do Flamengo Tardelli. Tá no finalzinho, 0-0 ainda. Flamengo 0-0. O que prova que clássico, muitas vezes, a superioridade torna um pouquinho mais Como difícil. diria aquele profeta, clássico é clássico e vice-versa. Vice-versa, ao contrário. Isso. Até Já porque- voltamos, então. Retomamos o nosso Dois Toques nesta quinta-feira de futebol. Estamos aqui com o Flávio Fiorim, com o Rafael Copete e com o Giovanni de Oliveira. Já conversamos aí, recuperamos os resultados dos jogos até o presente momento. Quero que vocês me ajudem aí. O Flamengo está 0-0. Flamengo Botafogo, 0-0, o São Grêmio... Paulo perdendo de 2-0. Perdeu. Já né? perdeu, O Inter né? perdeu também de 2-0. E o Grêmio tá ganhando. Só para a gente poder dar uma atualizada na tabela de classificação, o Flamengo está em primeiro com 72 pontos, o Palmeiras, que ainda vai jogar, ou já jogou, né? Ontem? Jogou ontem. Jogou ontem com Ontem. Ganhou no 66. Vasco. Né? O Santos tem 61 e o Grêmio, que está jogando, tem 53. Esses quatro fecham o G4. Depois vem São Paulo com 52 em quinto, o Corinthians em sexto com 48, o Atlético Paranaense com 47 e o Inter com a derrota hoje estacionou no 46. Aí o Bahia está uma rodada atrás do Inter. Né? Como o Bahia anda patinando, é o quarto jogo seguido, acho que o Bahia patina. Quarto ou quinto. Acabou o gás Quarto do ou quinto, Roger. acabou o gás. Né? Pode ser se o Internacional não tiver uma vitória na próxima rodada e o Bahia tiver, aí alcança o Inter. Mas aí tem as ainda diferenças uma vitória- de gols tem e duas tal, vitórias- né? tem duas vitórias a menos. Então o Bahia precisa necessariamente pontuar mais que o Inter. Aí- E o que a gente comentava antes, né? Sim. Tu passou até o Atlético, o sétimo Atlético por conta da Copa do Brasil, Sim. estão na Libertadores.
Pode virar G8 se o pode, Flamengo mas for já campeão, virar né? G8. Daí do oitavo para baixo, se não virar G8, do oitavo até o 12º, né? É Sul-Americana, isso? Então seria Inter, Bahia, Goiás, Atlético, Vasco. Seria Sul-Americana. Do nada, lugar algum, seria Ceará, 13º com 36, Fortaleza, 14º com 36, Botafogo, 15º com 34 e o Fluminense, 16º com 34. Estariam caindo hoje. 2 já foram. Cruzeiro, com 34, CSA, que está perdendo de 1-0 para o Grêmio, com 29, e o Chapecoense e o Avaí com 22, o Chapecoense e o Avaí 17, que já estão Isso fora. tem um detalhe de Sul-Americana também, que é o E seguinte, para ajudar né? o Inter, domingo é Flamengo e Bahia. Né? Aí, ó. E tem um detalhe que a gente esquece sobre a Sul-Americana, que falava, de repente pro Inter é bom a Sul-Americana, não é? A Sul-Americana não é só tu não ficar no G4. Para te classificar para a Sul-Americana, tu tem que não conseguir a vaga para Libertadores e tem que cair antes das oitavas da Copa do Brasil. Né? Tu tem que ter 2 desempenhos ruins para poder jogar a Sul-Americana. Tem que fazer sacrifício para não classificar. Né? Exatamente. Ou seja, ok, aí muda um pouquinho meu raciocínio. Então se dedique à Copa do Brasil, que é o título que o Inter não, só tem um e não ganha muito tempo e perdeu em casa. Mas que faça uma reformulação no seu time, no seu elenco, usando as categorias de base. Não vá gastar milhões que não tem para se endividar para montar um time de estrelas. E que formar um time de cavalos de cansados de batalha. Só que aí tem uma questão, Copete. Entendeu? A gente falava antes do intervalo que muitas vezes com criatividade, com arrojo, tu monta um time sem dinheiro. Acontece. Mas um fator que é bem importante para te montar um time sem dinheiro é a competição. Vou te dar um exemplo de um jogador. Não, mas tu tem que ter a capacidade de te endividar. Isso é a criatividade. Ok. Tu te endivida, tu vai lá, que tu precisa. Que não aqui, eu com todo respeito, mas só esse negócio de categoria de base não resolve. Claro que não. Está provado. Claro, eu sei que não. Tem uma historinha aí, uma perguntinha que eu vou fazer para vocês bem rapidinho assim. Quando o Grêmio foi campeão do mundo a primeira vez, Tá. mais da metade do Grêmio não era formada aqui. Ok. Quando o Inter foi campeão do mundo, mais da metade do time da metade não foi formado aqui. Os grandes times de 75, 76, 81, no Grêmio, mais da metade não era formado aqui. Porque não era na base. Mas O não precisa Paulista, ser Carioca, a base mais Mineiro. da metade. Hein? A base não precisa ser mais da metade do time. A base, se tu pegar da base 2 ou 3 jogadores, está ótimo. Porque é para parar com esses chutes que tem aí. Isso me incomoda muito, esses chutes, assim, sabe? Porque a base nós fazemos. Nós não temos mais, está me lembrando aqui o Júlio Espinosa, nós não temos mais homens que mexam com a base, assim, e que se dedicassem, porque a concorrência também era menor. Sim. Os caras, como o Jaime Schmidt, como o Abílio, como outros caras, não temos mais essa E só gente para aí. complementar então, Darcy, do time titular, o time que iniciou a partida contra o Barcelona em 2006, Sim. só o Pato era formado nas categorias de base do Internacional. E fazia uma semana que era titular, o mesmo. Exatamente. Mas que eu digo porque eu concordo, às vezes tem muito isso. Porque E sempre foi estreou, e o Pato estreou num jogo contra o Três Passos pela segundona. E o Inter jogando com o time B. Pega agora aqui, nesse momento, time do Grêmio. Depois fazer o time do Grêmio. Time do Grêmio. Goleiro, não é daqui. Lateral direito, nenhum é daqui. Zagueiro, nenhum é daqui. Lateral esquerdo, nenhum é daqui. Volante, um é daqui. E assim mesmo foi comprado, ele não foi feito. Essa conversa que o Matheus foi feito aqui, formado. Não. Ele Não, foi foi comprado. comprado. Foi comprado. Não, mas aí, O Maicon, Tardelli, quem mais tem aí? O Everton não é daqui. Everton, não, Foi descoberto. mas esse foi formado aqui. Esse está no Grêmio desde 2012. Mas foi pego lá de Fortaleza. Sim, tá, mas esse é diferente do Luan. O Luan veio para cá e não foi formado Sim, aqui. sim. Os caras, não, porque o Luan é da base. Que da base, cara pálida? O Luan ficou 1 ano de base e deu. Formado na base, o Arthur foi formado na base. O Cebolinha foi formado na base. E a prova... isso eu acho que faz diferença aí- aos jogadores como o Everton. Claro. Que pode até. Ele não é gaúcho, não foi fazer o peneira no Sim. Grêmio com 11 anos. Mas teve alguém que olhou na categoria de base e disse: traz esse guri pra cá, ainda guri,
O Grêmio Foi. com certeza pagou muito menos que imagina se fosse trazer Lucas o Everton Leiva. hoje. Lucas Leiva foi um cara que o Grêmio jogou uma partida contra um time aí. Isso é entender de futebol. O Grêmio foi lá e contra um time e tocou 7 ou 8 no time. Aí era chamado de cachorrão por todo mundo lá no Grêmio. Falecido. O Paiva. Saudoso. Aí foi lá, não, esse cara eu vou levar. E telefonou para Porto Alegre, estou levando um jogador que tem que jogar muito. Pô, tu tocou 8 nesses caras, joga muito, eu vou levar. E trouxe. Era somente o Lucas Leiva. É a história do Lúcio no Internacional, né? História do Lúcio. Acho que o Fernando Carvalho trouxe, tomou 7 do time. Isso, do fez do 6, 7 também e trouxe o zagueiro, né? Exato. Não, e a questão do atleta, agora tu falou uma coisa importante, que o Arthur foi formado da base, e para tu ver, os jogadores que foram trazidos de fora para a base não conseguiram ser vendidos. E o da base conseguiu e rendeu uma fortuna para o Grêmio. Tá? Ou seja, a base não precisa ser a sua totalidade, mas ela é importante sim. Ela é importante. Eu não estou dizendo que não é Só importante, que estou dizendo que é bem uma coisa que eu concordo contigo. Tem que ter na base o cara que entende de futebol. Aquele que olha, pô, aquele ali vai dar resultado. Ali na que é o que a base- gente não tem tido. Ali na base, tu tem que ter um dirigente, tem que ter um dirigente que seja colorado e que seja gremista para mandar. Que não esteja lá para fazer negócio com o jogador de futebol. Aí você traz, esse cara vai lá e traz profissionais capacitados, competentes para... Não, é assim, ó, um período que ficou assim, ó, aí tu precisa de um jogador. Aí tu pedia para o cara da base, ele ia lá e indicava o jogador que é dele. Sim. Sabe que hoje diminuiu muito, mas até bem pouco tempo. O que ocorria? O dirigente chegava com qualquer guri na base. Chegava para ele, tem empresário? Não, então para aí que eu vou te dar o meu aqui. Esse aqui é o empresário do clube. Que do clube? O clube não tem empresário, quem tem empresário é o cara. Isso aí os clubes foram vendo e foram tirando, já diminuiu muito. Por isso que voltaram a aparecer jogadores, tanto no Grêmio quanto no Internacional. Por isso aí. Porque foi necessário fazer essa triagem aí. Estava muito complicado. Mas o momento de instabilidade é o momento que você tem que tratar de se organizar para sair para uma situação melhor. E a situação hoje ruim é do Internacional. No São José, que está disputando a Copa Silverardi, agora no sábado, tem a decisão para ir à final contra o Inter B no Passo da Areia. Por exemplo, o Grêmio emprestou ao São José para essa competição o Machado, né? E está indo muito bem lá, né? Sim. Acabou com o jogo em Alvorada na última segunda-feira. Sim. Então, mas tem que fazer essas coisas, tem que dar uma... Mas comete alguns equívocos, de repente. Né? Também. O TT. Fez gol ontem. Né? Mas esse é um baita jogador. Isso até agora eu não consegui entender como é que deu essa confusão, que o guri era grande promessa para subir, bem daqui a pouco simples, meu filho. brigou e fui embora. Gol do Flamengo. Outro Flamengo. Lincoln. Bem 1-0 Flamengo contra o Botafogo. O Lincoln é outra mistério, por que não deu certo no Grêmio? Bem simples o caso do TT. O TT chegou e disse, olha, eu quero jogar. Falou para o treinador da base do Grêmio, para o Thiago Gomes. eu quero jogar. Disse, não, mas o Thiago, não, aqui joga quem eu quero e tal. Porque o Thiago Gomes está sendo preparado para ocupar o lugar do Renato. Sim. Aí, e levaram o assunto para a diretoria. O Renato disse, não, comigo não fica, tem que se acertar lá. Aí o guri da Bonja resolveu desafiar o garoto de Ipanema. Disse, não me querem? Eu tenho uma proposta do exterior e quero ir. Então vai, fui. E tá lá gastando a bola. Abraço, e foi. Salvou o time dele ontem. E foi. Você quer um outro exemplo de jogador assim? Esse goleiro do Corinthians, que era do Grêmio, era reserva do Barça, botaram para jogar numa seleção, virou titular, não sei o quê. Chegou aqui, não, tu vai ser reserva do Marcelo Groy, do outro menino que salvou o Grêmio lá no Náutico. O Galato. Galato. Aí, vamos embora. Pegou, tinha um time na Holanda lá, já levou ele, já foi embora. E o Mejolaro está pedindo passagem agora também, né? Claro. O cara que tem personalidade, ele não se sujeita a essas questões aí. E nós sabemos que no futebol tem muita gente que dá carteiraço. Tem dirigente que samba no vestiário e acha que entende futebol. Tapinha nas costas. Ai,
Fala mal. Velho, futebol é um departamento, futebol é sério. Futebol é sério, ele tem que ser tratado. É verdade. Que envolve é verdade. muito dinheiro. Muito dinheiro, tu faz o torcedor ir, mas ele está sendo, às vezes ele é encarado como entretenimento, né? É. E aí é que a coisa meio que... Eu sou rigoroso nas minhas atitudes. Já recebi o sinal para encerrar o programa. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Fiorinho, ao Copete, ao Giovanni. Eu que Cadu, agradeço. um abraço. Amanhã tem aí o Dois Toques de novo. Não tem. Muito bem. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.